contar a história do saudoso pretor Milton Gonçalves. Pretor Milton Gonçalves, ele era gaúcho e de Uruguaiana e trabalhava na empresa de seguros e foi transferido para trabalhar lá em Manaus. E em 1973, quando o mestre veio ao Brasil pela segunda vez, ele estava com 80 anos. E o pretor Milton não queria perder a oportunidade, já analisando que mais com 80, se demorou 10 anos, que a primeira vez foi em 63, a segunda foi em 73, ele achou que dificilmente o mestre votaria, e realmente não votou, só veio 2 vezes. Mas ele queria vir, em 73, assistir o mestre aqui em São Paulo, mas não tinha dinheiro. Porque a passagem em 73, passagem de avião, era muito cara, muito cara. Muito cara, mas também o serviço de bordo era um luxo, né? E ele não tinha dinheiro, mas ele veio. Como é que ele veio? Ele vendeu a casa que ele morava. Só que ele, quando voltou, construiu uma melhor. Mas por que acontece essas coisas? Porque ele deu prioridade primeiro para Deus, para aprender. Então as coisas vêm de acréscimo. Bom, vou na página 34, segundo texto, o texto já está aqui. Preenche tua casa e teu estabelecimento com vibrações de alegria. Acho que já contei isso daí outra vez, não foi? Acho que já foi. É bom repetir. Nem sempre sai igual a explicação que eu dei outra vez. Teus familiares serão saudáveis e teu estabelecimento prosperará. É sempre pensando na alegria. Por isso que na Seitoneira tem o treino do riso. Quando você passa a substituir a tristeza pelo riso, pela gargalhada, a sorte muda, a saúde muda, tudo melhora, tudo melhora. O pessoal que sofre de mal de Parkinson, ria mesmo, ria por gargalhada. E veja como a situação vai mudar. Preenche tua casa e também o estabelecimento, quando tem alegria, também tem clientes. O estabelecimento que os funcionários já têm uma intriga, já tem uma desarmonia entre elas, a empresa também não prospera. E chega um cliente, todo mundo de cara azeda, o cliente não se sente bem, consequentemente não volta naquele estabelecimento. Então é fundamental que os empresários façam com que haja harmonia com o grupo, com as pessoas com quem ela trabalha. Isso é de suma importância para o bem de todos. Inclusive, tem funcionários que sempre estão com problema de tendinite. Tendinite porque trabalha insatisfeito. Então, acidente de trabalho, porque não trabalha com satisfação, trabalha com insatisfação. Tudo isso gera problemas. A vibração de alegria verdadeira ocorre quando há harmonia. Se não houver harmonia, será falsa alegria. A harmonia se estabelece com perdão, compreensão, amor puro. Tudo isso são fatores que o próprio comandante, fazendo com que ocorra essa harmonização, ele vai ser beneficiado com isso. Bom? Muitos empresários toleram a desarmonia entre os diretores e gerentes e não percebem que muitos problemas têm como causa esses conflitos. Então, eu vou contar um caso que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. Estava lá um rapaz, senhor, que ele estava numa situação financeira muito difícil e foi assistir ao seminário lá em Santa Tecla, Rio Grande do Sul, com dinheiro emprestado. E houve um momento de perguntas e respostas, e uma mulher fez a seguinte pergunta: meu marido tem uma sociedade, e a sociedade não está indo bem. O que eu faço? Eu falei: compre 2 livros, Convite à Prosperidade, volume 1, e dê um para o sócio e um para o seu esposo, para os 2 lerem o mesmo livro. Que com certeza existe uma insatisfação entre eles e também existe pessimismo. Tudo isso faz com que a empresa não vá bem. Aí esse rapaz, senhor, na pressa, no desespero, assim que eu terminei de falar, já saiu correndo, foi na livraria e comprou o volume 1 e o volume 2, mas tinha falado 2 do volume 1. Ele comprou o volume 1 e o volume 2. Ele começou a ler, não achou nada de aplicação na bolsa, em vez de CDB, não achou nada. Falou: não tem nada, como é que eu vou ficar rico? Como é que eu vou sair dessa situação? Aí na segunda leitura ele começou a entender. Foi quando a situação começou a mudar. Eu fui mudando,
Eu até não estava prevendo falar sobre ele, ia trazer a foto dele. O fato é que ele prosperou, se tornou empresário e deputado também, deputado estadual, lá em Santa Catarina. Página 39, segundo texto. Se és portador de defeito físico ou doença incurável, suporta os sofrimentos. Não invejes aquele que possui um bom cavalo, um bom corpo. Não amaldiçoes o próximo. Tenha orgulho de estares montado, especialmente num cavalo débil, um corpo débil, pois tua vida é cavaleiro, pois a tua vida é um cavaleiro exímio. Não fraquejes, não humilhes tua própria vida, que é um exímio cavaleiro. O corpo carnal pode ter algum problema, mas na nossa natureza, a nossa vida é perfeita, não tem defeito nenhum. É uma opção que a pessoa teve, ou então um karma que alguns tiveram. Tá? Alegra-te pela missão de ter, com essa situação, de ensinar muitas pessoas que reclamam. E não fazem, por falta de vontade, não. E muitos não fazem por falta de vontade. Tem um caso, daqui a pouco eu vou contar esse caso da Jéssica. Aqui acho que na Zona Oeste, perto da Rebouças, tinha um preletor que tem um farol lá, que quando vai atravessar a Rebouças fica demorado, né? E as pessoas ficam parando, alguns ficam pedindo esmola, e outro vendendo produto, outro querendo limpar o para-brisa. Aí estava lá um rapaz novo, ainda com defeito físico, e esse preletor falou: escuta aqui, meu amigo, vem aqui um pouquinho. Ao invés de você pedir esmola, por que você não vende alguma coisa? Você com essa deficiência no braço, as pessoas vão comprar mais de você, vendo que você está se esforçando. E você pode perfeitamente vender com a outra mão. Aí na semana seguinte ele passou lá, estava lá aquele rapaz vendendo alguma coisinha. Depois ficou um mês e meio sem passar por aquele local, naquela avenida. E aí ele perguntou para uma outra pessoa que estava vendendo: escuta, e aquele rapaz que tinha deficiência no braço? Ele abriu uma loja. Então, veja, querer é poder. Agora, alegra-te pela missão que tem e não reclama por alguma deficiência. É o caso da Jéssica, por exemplo. Aqui está em espanhol. A Jéssica nasceu sem braço devido a uma rara enfermidade congênita. Como qualquer infante, qualquer criança, né? Não entenderia por que não tinha os braços igual às outras pessoas. Então era difícil ser diferente. Mas, sem nenhum problema, ela aprendeu a fazer ginástica, a dançar, e sem nenhum problema. Também artes marciais, treinava, inclusive, está vendo que é a faixa preta, né? E para a Jéssica, não tinha problema, né? Para a Jéssica, o maior desafio de nascer sem braço era a aparência e não a diversidade física. Ela não estava vendo como um problema. Então, fazia tudo com os pés. Natação, né? E fazia sem problema. E agora tem gente que é tão complexado, tão preguiçoso, que não treina na natação, treina na natacinha. E ela, quem não entendeu, depois pergunta, para quem entendeu. E ela começou a também fazer tudo com as pernas, pés, tudo isso sem nenhum problema. E aqui estão os pais dela, veja que a mãe é descendente de oriental, e a Jéssica tem um maior carinho pela mãe, e admira a mãe, e o pai também, que nunca puseram obstáculo e sempre acreditaram na filha, e tudo isso mostra que ela não tem aquele complexo. Dirige com os pés, aprendeu a dirigir, já em espanhol fala manejar, né? Dirigir, e com tudo isso está sempre feliz. E também era graduada em psicologia, fez faculdade no Arizona, além de ter, também ela mesma coloca, ela nos Estados Unidos, o pessoal, ela própria, não tem aquele frentista que vem, é a própria pessoa que pega a bomba, a mangueira e coloca, e ela mesmo faz isso. Olha, ela escreve 25 palavras por minuto, penteia o cabelo, pinta, coloca cílios, né? Acho que já contei isso, mas não contei com esses detalhes não. E aqui, pilota avião.
Ela tem 26 anos, 1,55 m. E também o dia que a mãe, ela viajou sozinha, ela mesma fez uma piada. Ela pilotou sozinha o avião, e ela disse aquela piada: "Mãe, veja mamãe, sem braços", né? Ela mesma fez a piada. E já tinha, na ocasião que foi feito esse documentário, ela já tinha viajado 130 horas de avião, pilotado 130 horas. E também ela faz parte de um trabalho motivacional. Aqui, quem quiser, www.rightfootdead. Ela também faz palestras para as pessoas que têm problemas de deficiência também. E ela faz outra brincadeira, como ela é bem espiritualizada. Eu sei que é difícil ter uma família, mas o desejo dela é casar. Então ela fala, rindo, né? Vai ser difícil um pretendente pedir a minha mão. Ela mesma fala isso. E aqui, olha, diante do avião, e umas frases: por isso não há o que reclamar, quem tem braço, tudo isso nós podemos conseguir, não é verdade? Então, exemplos de vida são pessoas que muitas vezes têm missão de vir nessa situação para ensinar as pessoas que reclamam demais para aprender a não reclamar. E se tem braço, por que vai reclamar? Se ela não reclama e não tem braço e faz tudo isso, por que vocês que têm tudo não vão ficar reclamando e lamentando? Essa é uma mensagem que ela está dando. Na página 41, 7º texto. Certos superiores pensam que é preciso repreender os subordinados para que executem bons trabalhos. Porém, sendo repreendido e ficando aborrecido, ninguém consegue se concentrar no trabalho. Mas não é só isso, não. Eu tenho notado, mas se tivesse que defender uma tese, a tese que eu defenderia é a seguinte: pais que reprimem muitos filhos, com muita bronca, muita surra, os filhos não têm criatividade. Por que não tem criatividade? Porque se errar, leva bronca, então perde a motivação de tentar criar alguma coisa. Automaticamente é assim. E quando, ao contrário, quando os pais incentivam, ela sempre quer criar mais. É o que aconteceu com o Thomas Edison, lembram? A mãe encorajava, incentivava: você é um gênio, você é inteligente. Quando ele fez um bonequinho com barro, e ela abraçou o filho: você é inteligente, você é um gênio. Não importou a roupa se ficou suja de barro, não. O que importava é ela transmitir para o filho a autoconfiança, acreditar no potencial. Por isso que ele nunca esqueceu isso, nunca esqueceu o detalhe, sempre teve gratidão pela mãe, porque ela sempre transmitiu palavras de elogio, de incentivo, e não crítica, não no sentido de rebaixar. Recebendo elogios e trabalhando com ânimo é que o ser humano consegue realizar bons trabalhos. Bons trabalhos. Quando estava no colegial, aí aprendemos, eu não tinha altura para jogar basquete, mas aprendemos a jogar basquete. E aprendemos assim, uma coisinha só para brincar um pouco. Aí um colega, o colega que era o craque da turma do colégio, era baixinho também, mas ele era um melhor de tudo, muito hábil para bater a bola, para arremessar, tudo. Mas quando ele fazia parte eu jogava no time dele, e outros, perna de pau, não era perna de pau, mas braço duro, né? Que fazia parte da equipe dele, sempre ganhava o jogo. Por quê? Porque ele falou: tá bom, vamos lá, muito bem, tá bom. Mesmo que a pessoa errasse, ele nunca dava bronca, não. Você não vê onde você passa, por que você não joga? Ele nunca reclamava. Sempre, não, tá bom, vamos lá. Incentivando, elogiando. Então, todo mundo queria jogar na equipe dele. Por isso que mostra a diferença de elogiar, como isso é importante. Muitos precisam aprender a ser líder e não chefe. Agora, eu sei que muitas pessoas vão querer, mas então, na hora que projetar uma tela, talvez uma próxima tela, então tire a foto. É só um pouquinho só. Ser atencioso para com todas as pessoas é uma das normas fundamentais dos praticantes da Seicho no Ie. Ser atencioso, em todos os sentidos. O comerciante que é atencioso, ele prospera.
Cristo disse, os mansos herdarão a terra. Ele falou no Sermão da Montanha. A pessoa que é manso, que é dócil, né, que fala com aquele sentimento bondoso, deles alcançarão a terra, né, alcançarão a terra prometida. Bem-aventurados os mansos que herdarão a terra. Herdarão a terra significa, como os hebreus estavam buscando a terra prometida, então significa que conseguiriam a terra, ou seja, iriam conseguir prosperar. Ser atencioso com todas as pessoas, isso é fundamental em todos os lados. Eu falo muito que o chefe chato, ruim, é aquele que entra na sala dele e não cumprimenta ninguém. Que não cumprimenta ninguém. Os funcionários vão trabalhar desmotivados. Como disse Abraham Maslow, nós fazemos as coisas por motivação. Fazemos porque temos motivos para fazer alguma coisa. Então, alguns fazem algumas situações ou querem fazer um concurso, às vezes nem precisa, mas ele quer se sentir uma autorrealização, conseguindo um diploma, por exemplo. Tem outros que buscam uma autoconfiança, quer fazer uma coisa. Tem aqueles então tem todos os tipos de situações que movem as pessoas a agirem por motivação. Então, o chefe e o líder. O chefe manda, o líder orienta, o chefe ameaça, o líder entusiasma. Olha a diferença, né? O líder é aquele que comanda, que arrebanha, que incentiva, que encoraja, que traz as pessoas com ele sem ser chato. O chefe diz, vá, o ego, né? O líder fala, vamos, ele também vai. É aquele que está no livro Dinamize Sua Capacidade, do cabo que estava falando para o soldado, vai, força, força, força. Aí o senhor que estava a cavalo, desceu do cavalo e falou, ó cabo, você perdeu a batalha. Por que você falou só vá, vá, vá e não ajudou os seus soldados? Você deveria ajudar os seus soldados. Ele ficou olhando assim, e falou, olha, quem está falando aqui é George Washington, que foi o primeiro presidente da República dos Estados Unidos. Então não é à toa que ele se tornou o grande Washington, né? Porque vamos, ao invés de falar vá, e ficar de braços cruzados, falou vamos, ajude também. O chefe só dá bronca e o líder elogia. O chefe impõe sua autoridade e o líder se esforça para convencer. O chefe diz eu, novamente o ego, e o líder diz nós. Procura culpado, o líder assume responsabilidade. O chefe é aquele que o funcionário apresenta uma ideia nova, ele vai para o superior dele e fala, eu tive uma ideia, não foi nem dele, foi do funcionário. Mas o ego é tão forte que ele quer o confete em cima para ele, né? O chefe não explica nada, o líder informa perfeitamente. O chefe diz o que deve fazer, mas o líder explica como fazer, por que fazer, né? Esse é um detalhe. Isso é um fato muito importante para as pessoas que ocupam o cargo de chefia, quando entra um funcionário novo, ensinar qual é a função, em que empresa que ele trabalha, que tipo de trabalho que faz, o que faz, por que faz, para quem faz e quando faz. Se a pessoa não entende nada disso, uma vez eu perguntei para um rapaz lá na empresa, eu falei assim, o que você faz? Ele falou, não sei, mas para que você faz? Não sei. Eu falei, meu amigo, quando você vem trabalhar, você fica pensando, vou fazer aquele serviço chato, você não sabe o que faz, para que faz, por que faz, para que faz e por que, e quando faz. Então você está um robozinho. Você precisa saber, tem que ter uma noção global do que você faz para ter motivação, para saber que aquilo que você faz é útil, é importante. O chefe não explica nada, o líder informa, o chefe diz o que ele vai fazer, e o líder como fazer. O chefe alheia os problemas, O chefe é aquele sujeito que fala assim, o problema emocional se resolve em casa. Mas só que o funcionário está triste porque a mãe está doente, à beira da morte, e de repente fica emocionado, chora no serviço, fala, isso daí você tem que deixar em casa. Isso é ridículo, né? A pessoa tem emoções, às vezes ela lembra de uma situação da mãe quase morrendo, é natural que se emocione. Então, ao invés de hoje ajudar a pessoa, fica dando bronca, falando, isso daí não traz para o serviço. Emocional é emocional, não é verdade? O chefe é grosseiro e o líder é educado. Isso é uma simples. Isso daqui não é que você te ensina, não, mas se você analisar
alguns livros que o mestre escreveu sobre a parte de liderança, nota-se que é tudo conforme está o líder, isso conforme mostra quem é o líder, né? A verdade 8, por exemplo, não é a verdade da vida, não. A verdade 8 tem muitos itens que o mestre fala sobre a postura daquele que lidera o grupo. Página 43, o texto diz o seguinte: o temor mata as pessoas. Em Lynn, Massachusetts, Estados Unidos, uma senhora faleceu na mesa de cirurgia ao ser anestesiada com éter. Segundo o depoimento da irmã que presenciou o fato, a paciente se recusara a inalar o éter, mas sendo forçada a fazê-lo, morreu, resistindo desesperadamente à ordem do médico. O caso foi levado à justiça. E a autópsia revelou que a vítima não havia inalado nem um pouco do éter. Foi o medo do éter que a matou. O medo é inimigo do ser humano. Mas, lembra do caso citado na Sutra Cura Espiritual? Daqueles alunos que pegaram o Bedel, o inspetor de aluno, como ele era muito chato, levaram lá para um lugar fechado, uma caverna, uma casa, e vedaram os olhos dele e fizeram um julgamento. Tinha um promotor, tinha um advogado, e fizeram um julgamento e chegaram à conclusão que ele tinha que morrer. Lembra? E o mestre, num livro, ele me mostra, explica mais detalhadamente, que pegaram uma toalha, molharam, espremeram, e falaram, então ele vai morrer com um corte de espada no pescoço. E outro lado, alguém ficou lá fazendo, amolando a espada. E na hora que falou, quando eu contar até 3, você pode cortar o pescoço dele. Ele bateu com a toalha, ele morreu. Mas o barulho da espada era só para impressionar. Morreu de medo. Aí uma moça chamada Nádia, ela falou, olá meu amigo, tudo bem? Veja como a cada dia a Seitonês está cada vez mais presente nesse maravilhoso mundo. Então ela postou, distribuiu por e-mails, o que saiu na revista super interessante, julho de 2002. Um cientista da Phoenix, Arizona, queria provar essa teoria. Precisava de um voluntário que chegasse às últimas consequências. Conseguiu em uma penitenciária. Era um condenado à morte que seria executado na penitenciária de St. Louis, no estado de Missouri, onde existe pena de morte executada em cadeira elétrica. Propôs ele o seguinte: ele participaria de esse preso, presidiário condenado à morte, participaria de uma experiência científica, na qual seria feito um pequeno corte em seu pulso, o suficiente para gotejar o seu sangue até a última gota final. Ele teria uma chance de sobreviver caso o sangue coagulasse. Se isso acontecesse, ele seria libertado. Caso contrário, ele iria falecer pela perda de sangue. Porém, teria uma morte sem sofrimento e sem dor. Porque a cadeira elétrica, às vezes, tem pessoas que morrem e no primeiro choque ela não morre e vai ao segundo, então ela sofre muito. Não sei se vocês já viram o documentário assim. O condenado aceitou, pois era preferível do que morrer na cadeira elétrica e ainda teria uma chance de sobreviver. O condenado foi colocado em uma cama alta, dessas de hospitais, e amarraram o seu corpo para que não se movesse. Fizeram um pequeno corte em seu pulso. Abaixo do pulso foi colocada uma pequena vasilha de alumínio. E foi dito a ele que ouviria o gotejar do seu sangue na vasilha. O corte foi superficial e não atingiu nenhuma artéria ou veia, mas foi suficiente para que ele sentisse que seu pulso fora cortado. Sem que ele soubesse, debaixo da cama tinha um frasco de soro com uma pequena válvula. Ao cortarem o pulso, abriram a válvula do frasco para que ele acreditasse que era sangue dele que estava caindo na vasilha de alumínio. Então, mas era soro. Na verdade, era soro do frasco que gotejava. De 10 em 10 minutos, o cientista, sem que o condenado visse, fechava um pouquinho a válvula do frasco. E o gotejamento diminuía. Então, fala, mais devagar. E o condenado acreditava que era seu sangue que estava diminuindo. Com o passar do tempo, foi perdendo a cor e ficando cada vez mais pálido. Quando o cientista fechou por completo a válvula, o condenado teve uma parada cardíaca e faleceu, sem perder uma gota de sangue. O cientista conseguiu provar
que a mente humana cumpre ao pé da letra o que lhe foi enviado e aceito pelo seu hospedeiro, seja positivo ou negativo, que a sua ação envolve todo o organismo, quer seja na parte orgânica ou psíquica. Agora, essa parte que ele falou é interessante. Ele está falando do subconsciente. Essa história é um alerta para filtrarmos o que nós enviamos para a nossa mente, pois ela não distingue o real da fantasia. O subconsciente simplesmente grava, simplesmente registra. Então, aquilo que nós falamos, quando a pessoa está hipnotizada, e a pessoa que hipnotizou sugere, eu vou te dar uma barra de chocolate, e dá uma cenoura, por exemplo, pepino, ele vai comer pensando que é barra de chocolate. Porque a parte da mente que raciocina está dormindo, e o subconsciente não raciocina. Aquilo que registrou, ele vai fazer conforme registrado. Por isso que o sonâmbulo, por exemplo, ele tem em mente, gravou no subconsciente que tem que fazer uma coisa. E dormindo ele levanta, o consciente está dormindo, então ele não pensa, não raciocina. Muitas vezes vai num lugar perigoso e faz o que está feito, tem que ser feito, que ficou gravado, tem que ser feito, faz. E quando ele acorda, ele fica surpreso. Mas está feito, quem é que fez isso? Foi ele mesmo. Ele não percebe, porque ele é um sonâmbulo. Então assim é o subconsciente. Ok? Página 48, primeiro texto. A mão esquerda simboliza o amor do céu, a direita o amor da terra, e as mãos postas a união do amor do céu com o amor da terra. Para orarmos, assentamo-nos na terra e unimos as mãos apontando o céu. Então a vida do céu e da terra se ligam nas mãos justapostas e manifestam-se vividamente. Lembram da antena que ficava no telhado para televisão? Antena pé de galinha, que era que tinha um X assim, lembra? Eu consertei tantas antenas. E lá embaixo fica a pessoa, para a direita, para a esquerda, e até pegar a sintonia perfeita. Assim também, quando nós fazemos a oração em Shinsokan, essa postura correta também é como uma antena. Então, a esquerda, também outra explicação do mestre, a esquerda é o polo positivo e a direita é o polo negativo. E nessa mão justaposta, se é polo negativo ou polo positivo, se for o fio positivo ou negativo, sai curto-circuito, certo? Mas as mãos, ela não produz curto-circuito, ela produz uma energia. Ela forma uma corrente biomagnética. Biomagnética. Bio vem do grego, bios, que é vida. Então, é o magnetismo da vida. Então, é o magnetismo da vida que se manifesta. Por isso também, esse magnetismo da vida pode sair das mãos, aqui da testa, verdade da vida 8, lembra que nós estudamos a meditação Shinsokan? Aqui é um centro que alguns budistas dizem que é o terceiro olho, que é um centro que emana esse biomagnetismo, a energia da vida. E a boca também. A boca, por isso que o cachorro lambe, né? Quando está doente, ele lambe. E nós também. Umas coisas, fica lambendo. Né? Mas a saliva, ela pode ter poder curativo, mas dependendo da saliva, quando você está nervoso, é o contrário. Ele vira veneno. Por isso que a pessoa que está sempre irritada, dói o estômago, porque a saliva dela se transformou numa coisa desagradável para o estômago. Se você ficar muito irritado, você está engolindo coisas que não são boas para a sua saúde. E aqui, o livro Preleções sobre a Suta Sagrada. Lembra daquele senhor que estava lá na China? E ele foi preso, estava ajudando, hospedando os japoneses lá, para não serem mortos, né? Ele foi preso. Aí levaram, ele falou, você será condenado à morte por ter dado proteção aos soldados japoneses. Amarraram-no e levaram-no até o outro lado da montanha para executá-lo. Chegando o momento da execução, um oficial da tropa, Hachiro, ordenou, vamos executá-lo aqui, sente aqui. E o senhor Nonaka disse nessa hora, peço que me desamarem, pois eu não vou fugir. Está bem, desamarem, falou o chefe para os outros soldados. Respondeu o oficial,
Tomando a posição correta da meditação Shinsokan, o Sr. Nonaka permaneceu com as mãos postas, mas apesar do seu preparo mental, como estava muito toda aquela agitação, ele não conseguia lembrar do canto evocativo. Então ele começou a mentalizar. Olha o que ele falava. Por orgulho, mas por questões de imagem para o povo japonês. Que eu continue sorrindo, mesmo depois de morto. Mesmo depois de virar defunto, eu queria que eu continue sorrindo. E que eu continue sorrindo, mesmo depois de morto. Ficava repetindo isso, em posição de oração. Ele achou que seria vergonhoso para o povo japonês um cidadão nipônico mostrar a sua morte e fisionomia trágica. Então, ficou mentalizando fervorosamente diante dos soldados que apontavam a arma contra ele. Que eu continue sorrindo mesmo depois de morto. Que eu continue sorrindo mesmo depois de morto. Sob a ordem do comandante dos franco-atiradores, 6 soldados, meia dúzia, apontaram a arma e demoravam para dar o tiro. O comandante murmurou em chinês: jamais vi um homem tão difícil de ser abatido. E ordenou: se ficar de frente em posição de oração, não dá para atirar. Levante-se e vire para trás. Ele virou e continuou, que eu continuei sorrindo, mesmo depois de morto, em posição de oração. Aí ninguém conseguia dar o tiro. Aí o comandante falou: vai embora, ficou livre. Posição de oração. Essa força que vem realmente de Deus, né, quando você fica com aquele sentimento de paz, em posição de oração. Tá bom? Por isso que é importante, há pessoas que ficam muitas vezes, por exemplo, no Shinsokan, num dos livros o mestre fala, você inspira o ar, a infinita força vivificante de Deus flui para o meu interior, e solte no meio das mãos. Por quê? Porque você está soltando a energia prana. Às vezes você conversa com determinadas pessoas, você cansado, você fica bocejando. Você está na frente de vampiro, que está sugando sua energia prana. Aí chega em casa, cansado, arrastando os pés. Toma um banho, passou cansaço. Por quê? Porque a energia prana também está na água, está no ar também. Por isso que quando inspirar o ar, inspirar a infinita força vivificante de Deus, flui para o meu interior, é a própria vida de Deus que você está inspirando. E na hora de expelir, não desperdice, solte no meio das mãos. E fica aquela energia prana em você. Essa energia prana é a energia que está no corpo etérico. Então, quando médiuns, por exemplo, a pessoa que faz a cura através da imposição das mãos, ela gasta muita energia prana. Lembra, na verdade, da vida volume 1? Lembram? Estudaram? Que essa energia é energia animal. Esse biomagnetismo é energia animal. Então, as pessoas que fazem a cura através da imposição da mão, se a pessoa não estiver do seu lado, ela não vai alcançar. Se a pessoa tiver 10 metros de você, você não adianta ficar assim, que não chega até a pessoa. Mas se você mentalizar, chega até em outros países. Você mentalizando e enviando vibração mental para a pessoa, onde ela estiver, ela vai receber essa vibração mental. Mas a vibração simplesmente do biomagnetismo é só se a pessoa estiver na frente. Então por isso que as pessoas que são curandeiras, médiuns, envelhecem rapidamente porque consomem essa energia prana. E o mestre explica que isso não é recomendável. Aqui começamos mais cedo. Página 48. O amor do céu é vertical e o amor da terra é horizontal. Vertical e horizontal formam uma cruz. Esta simboliza a união do fogo, Ka, e da água, Mi. Fogo, a água, simboliza essa união também, significa o quê? O yin-yang, né? Quando tem uma mistura correta. Por exemplo, o fio tem o polo positivo e negativo, mas quando não está em harmonia, dá curto-circuito, mas quando está em harmonia, acende as luzes, o som sai natural,
tudo quando está em harmonia. Todos os componentes eletrônicos trabalham direitinho, mas quando não está em harmonia, dá curto-circuito. O ser humano também. Né? Pessoas que têm anemia, por exemplo, mentalmente elas estão em curto-circuito com alguém. Esse desgaste mental da desarmonia, dessa vibração, faz com que ela perca vitaminas, por isso que dá anemia. Mas se a pessoa estiver em harmonia, ela não vai perder a harmonia, não vai perder essa vitamina. Esse desgaste mental é consequência disso, certo? A união do positivo e negativo é Deus, e Deus é o criador de todos os seres. Muito obrigado.